Sabe aquela sensação de que a gente está se movendo só por inércia? Ou que uma paixão antiga, de repente, virou só uma obrigação? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que mexe um pouco com a natureza do nosso próprio desejo. Vamos falar daquela diferença bem sutil entre o que de fato nos move e o que a gente acha que nos move. Olha, é um papo que pode ser meio desconfortável no começo, mas acredite, pode ser bem libertador também. Nem todo desejo que continua está vivo. Pausa um pouco para pensar nessa frase. Ela é basicamente o coração da nossa conversa de hoje. É uma afirmação muito forte e, vamos combinar, né? Um pouco desconcertante. Peraí, como é que algo pode continuar ali, existindo dentro da gente, sem estar de fato vivo? É exatamente essa sensação que a gente vai investigar agora. Pensa assim, ó. É como um ventilador velho que continua ligado na tomada. Sabe, ele fica lá fazendo aquele zumbido, consumindo energia, as pás até continuam girando por inércia, mas ele não venta mais. A potência, sabe, a função principal dele já era. O que sobra é só aquele movimento automático, um ruído de fundo. É exatamente essa sensação, a de um desejo fantasma, que a gente vai tentar entender. A gente costuma pensar em desejo como algo leve, né? Quase como uma asa, algo que nos dá impulso para voar. Mas e quando esse desejo vira um peso, um fardo mesmo? É aqui que a gente começa a questionar aquela ideia que todo mundo tem sobre o que é desejar. Desde sempre a gente aprende uma coisa: desejar é bom. Ponto. É a força que move as coisas, é um sinal de que se está vivo. Quem não deseja nada, nossa, é visto como alguém apático, talvez até meio para baixo, deprimido. Mas a pergunta que fica é: será que essa história que a gente conta pra gente mesmo tá completa? Ou será que falta alguma coisa? E aí que a coisa fica estranha, né? Porque muitas vezes o desejo continua ali, firme e forte, só que com um cansaço enorme e sem nenhuma alegria. Pensa naquele projeto, naquele relacionamento, naquele objetivo que um dia deu tanto energia e que hoje parece que só drena. A vontade de continuar existe, mas a alegria, a vitalidade, sumiu. Virou só uma tarefa, uma obrigação bem cansativa. O desejo não some, ele cobra. E esse é o ponto-chave. Um desejo que perdeu a vida, que perdeu a potência, ele não fica neutro, sabe? Não vira uma lembrança inofensiva. Pelo contrário, ele se torna uma cobrança constante. Ele exige energia para ser mantido, exige atenção e esforço, só que sem dar nada em troca. É um custo altíssimo, com zero de benefício. Então, para a gente conseguir entender melhor esse fenômeno, vamos precisar de umas categorias novas. Porque a questão aqui não é se a gente tem ou não tem desejo. O ponto é qual é a qualidade desse desejo. É por isso que a gente vai analisar a diferença entre o que se chama de desejo ativo e desejo passivo. Aqui dá para ver bem a diferença. De um lado, o desejo ativo. Ele varia, ele produz coisas novas, ele reorganiza a vida. É dinâmico, sabe? Como uma planta que está sempre crescendo. Agora olha o desejo passivo do outro lado. Ele repete, ele insiste, ele é mantido porque nos captura, nos prende num ciclo. Ele não cria nada novo, só mantém o que já existe. A diferença aqui, e isso é crucial, não é a intensidade, é a função. O que ele faz com a nossa energia. Tá, mas como é que um desejo que era cheio de vida, super vibrante, se transforma nesse fardo, nessa coisa passiva? A questão é que isso não acontece do dia para a noite, sabe? É um processo gradual. Vamos dar uma olhada em como essa transformação acontece, passo a passo? É um caminho quase que invisível. Primeiro, ele começa vivo. É um impulso genuíno, uma conexão real. Por exemplo, o prazer de cozinhar para os amigos. Segundo, funciona. O resultado é bom, todo mundo elogia. Terceiro, isso vira parte da identidade. Ah, eu sou a pessoa que cozinha para a turma. Quarto passo, vira expectativa. Os outros começam a esperar por isso e a própria pessoa também. E aí, o último passo vira obrigação. Aquilo que antes era um querer, agora é uma exigência. A faísca do eu quero cozinhar se apaga e o que sobra é só o peso do eu tenho que cozinhar. O desejo para de produzir mundo e passa a produzir permanência. Essa frase é genial, porque ela resume essa mudança de forma perfeita. Um desejo ativo está sempre criando, abrindo novos caminhos, construindo novas realidades. Já o desejo passivo, ele só trabalha para manter tudo igual, para preservar uma identidade e um status quo, mesmo que isso não traga mais vida, mais energia nenhuma. E é aqui que mora o paradoxo mais fascinante. O desejo se torna uma inércia com intensidade. Parece contraditório, né? Mas ele pode parecer super forte. Pode pressionar a gente com uma intensidade enorme. Mas no fundo é só inércia. É a força do hábito, não a força da vida.
A gente continua naquele caminho não porque quer, mas simplesmente porque, bom, já estava nele. Ok, então, como identificar esses desejos passivos na própria vida? A proposta aqui não é criar um julgamento moral, sabe? Não é para sair se culpando. A ideia é ter uma análise funcional. É quase como uma ferramenta prática para a gente poder se autoavaliar. A primeira pergunta a se fazer sobre um desejo é essa: isso varia ou isso só repete? Esse desejo te leva para experiências novas, para ideias diferentes, para outros jeitos de ser? Ou ele só te faz repetir o mesmo ciclo de novo e de novo sem nenhuma criatividade? A segunda pergunta é bem direta, quase física. Isso aumenta ou drena a sua potência? Depois de se dedicar a esse desejo, a sensação é de mais energia, de mais capacidade de agir no mundo? Ou a sensação é de esgotamento, de que algo foi tirado, sugado? E por último, a terceira pergunta. Isso pede continuação ou redistribuição? Imagina que a sua energia é como água. Esse desejo está cavando um único canal, cada vez mais e mais fundo, pedindo para continuar só ali, ou ele funciona como uma fonte, que distribui e irriga essa energia para várias outras áreas da vida. E é muito importante reforçar isso. Não é uma questão moral, é uma questão funcional. Não tem nada de errado em ter um desejo passivo. Não é uma falha de caráter de jeito nenhum. É simplesmente uma configuração que, em algum ponto, deixou de ser funcional. A análise serve para a gente entender o funcionamento, não para ficar procurando culpa. E com isso, a gente chega à nossa reflexão final. É hora de juntar todas essas peças para tentar construir uma perspectiva nova sobre aquelas crises de motivação que, vira e mexe, todo mundo sente. Talvez o problema não seja a falta de desejo. Geralmente, quando a gente se sente sem rumo, sem motivação, o diagnóstico padrão é esse, né? Ah, está faltando desejo. A gente acredita que a solução é ter mais vontade, mais ambição. Talvez seja continuar desejando o que já não nos move. Mas e se o problema for justamente o contrário? E se a nossa falta de motivação não for um tanque de combustível vazio, mas sim um jardim cheio de ervas daninhas? Um excesso de desejos passivos que continuam ali, sugando todos os nutrientes, consumindo toda a nossa energia e não deixando espaço nenhum para que algo novo, algo realmente vivo, possa brotar. E essa é a reflexão final. Uma pergunta para ser levada, não para ser respondida de imediato. Olhando para a própria vida, onde é que um desejo está realmente ativo e onde é que ele simplesmente continua? Qual desejo ainda cria, ainda dá energia, ainda transforma? E qual desejo, bom, só continua? A distinção entre esses dois pode ser a chave para reencontrar aquilo que realmente nos move.